O Santos já tem donos. O Santos está longe de ser uma instituição sem fins lucrativos, como deveria ser. O Santos já é uma SAF sequestrada. E os donos do Santos são a família Teixeira. É isso que deixa muito claro o relatório do Conselho Fiscal referente ao terceiro trimestre do ano de 2025, o qual mostra que o Santos só nesses 3 meses, primeiros 3 meses do segundo semestre de 2025, o Santos adquiriu quase 40 milhões de dívidas a mais. Somadas as dívidas do primeiro semestre, de janeiro até setembro, só desse ano, o Santos já tem 120 milhões a mais de dívida do que já tinha dos seus anos anteriores. O Marcelo Teixeira e sua família estão estuprando o Santos Futebol Clube. É isso que eles estão fazendo. Eles estão pegando um cintaralho todo dia, enfiando no rabo do Santos Futebol Clube e no rabo, no cu de todo torcedor do Santos, a céu aberto, e ninguém faz nada. Aos olhos do Conselho Deliberativo, que vê tudo isso claro e bate palma enquanto o estupro do clube, do Santos Futebol Clube, acontece. Não há como fazer outra analogia a não ser essa. O Santos está sendo estuprado todos os dias pela presidência, hoje, na figura do Marcelo Teixeira. Bom, precisamos falar sobre isso e como o Santos hoje está sequestrado, como o Santos hoje tem um dono, e está muito claro pelo relatório que não se trata mais de gestão temerária, se trata de política, o fato de Marcelo Teixeira ainda ser o presidente do Santos. Tudo isso é muito claro e a gente vai precisar voltar um pouquinho ao passado para entender essa história. Fique comigo, mas eu gostaria de fazer uma recomendação antes. Esse canal é patrocinado pela Bet Nacional, que é patrocinadora do Galvão Bueno, do Vinícius Júnior. Então, portanto, se você for maior de 18 anos, se você gosta de brincar, de apostar em jogos, e eu falo jogos, aqui a minha recomendação é sempre esporte, tá? Tanto futebol como outros esportes. Se você gosta de se divertir com esportes, e tem dinheiro sobrando, não vai se complicar, tem consciência para não se complicar, para não perder aquilo que você não tem, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela e se divirta com moderação na Bet Nacional, que é disparada a bet mais segura do Brasil. Feita essa recomendação, precisamos retomar algumas coisas, né? O relatório do Conselho Fiscal, ele é muito claro e evidente como hoje no Santos as coisas não são sobre gestão e sobre quem gere bem o clube ou quem gere mal. A coisa hoje no Santos é sobre quem manda e quem obedece. Simplesmente assim, quem tem poder e quem não tem. E a família Teixeira, historicamente, tem um poder gigantesco não só no clube, mas na cidade de Santos, o que interfere é onde o clube está localizado. Por que eu falo isso? Bom, gente, o ano fiscal ainda está em andamento, o que significa que no frigir dos ovos, né, considerando o próprio estatuto, precisa se esperar o ano fiscal fechar, o Conselho Fiscal precisaria sugerir uma reprovação de contas, essa reprovação de contas passaria pelo Conselho, que poderia pedir o impeachment do presidente, então isso duraria praticamente o ano inteiro. Foi o que aconteceu com José Carlos Pérez. José Carlos Pérez teve as suas contas de 2019 reprovadas e ele foi empichado em novembro só de 2020. Demorou um ano todo esse processo, né? E o que poderia acontecer com Marcelo Teixeira, que a gente sabe que não vai acontecer. Mas sabe o que é muito louco? Eu fui olhar aqui o contexto do impeachment do José Carlos Pérez lá em 2020. E fica muito claro como o Marcelo Teixeira já poderia ter sido empichado caso as contas dele de 2024 tivessem sido reprovadas. E sabe por que eu falo isso? Porque eu não me lembrava, e eu fui olhar aqui na matéria da Globo, quero compartilhar para vocês, matéria do dia 22 de novembro de 2020. Então, portanto, exatamente há 5 anos atrás aí, e 4 dias. José Carlos Pérez sofre impeachment e não é mais presidente do Santos. Aqui na matéria que você pode ler, conta que ele foi empichado por as contas terem sido reprovadas e por gestão temerária, no exercício de 2019. Aí aqui fala os números de 2019, os números finais do balanço de 2019. Sabe quanto que o Santos fechou em 2019? O Santos fechou os números de 2019 com um superávit de 23,5 milhões, ou seja, lucro. O saldo positivo foi turbinado e ficou no azul por conta da venda de Rodrigo ao Real Madrid. Rodrigo que na época foi vendido por uns 200, 250 milhões de reais, foram 45 milhões de euros.
Sabe quem vendeu 200 milhões de reais no ano de 2024 também? O Marcelo Teixeira. Tanto que as contas, a receita de 2024, mesmo em ano de Série B, foi superior à receita de 2023, ano de Série A. Isso com um custo, em tese, muito mais baixo, porque o Santos custeou um elenco de Série B em 2024 e passou muita dívida para frente. Então o Santos teve um custo muito mais baixo em 2024 e teve um lucro, ou melhor, uma receita muito alta porque também vendeu 200 milhões em atletas. E sabe qual foi o número final do balanço de 2024? Um déficit de 100 milhões de reais. Sabe o que isso significa? Que o mesmo Conselho Fiscal aprovou as contas de 2024 com um déficit de 100 milhões do Marcelo Teixeira, mas reprovou um superávit, um lucro de 23 milhões do José Carlos Pérez. Eu estou aqui dizendo que o José Carlos Pérez teve uma gestão maravilhosa, genial? Obviamente não. A gestão do José Carlos Pérez teve vários defeitos, apesar do Santos, na sua gestão, ter sido vice-campeão de Libertadores e vice-campeão brasileiro, atrás do melhor Flamengo desde a era Zico com o Sampaoli, né? Em termos esportivos, porque além de tudo tem isso, né? O Marcelo Teixeira amarga zona do rebaixamento e o José Carlos Pérez era vice-campeão brasileiro. E em 2020, quando ele foi empichado, ele estava vivo na Libertadores, porque poderia dizer, não, mas olha, pedir o impeachment do Marcelo Teixeira agora é tornar um clube que está brigando contra o rebaixamento uma pólvora muito grande e atrapalharia dentro de campo. Pois é, quando o José Carlos Pérez foi empichado, o Santos estava vivíssimo na briga pela Libertadores, que foi decidida só em janeiro de 2021 por conta da pandemia. E aí o que aconteceu? Não quiseram nem saber, tiraram ele do clube. Ato que eu concordei na época. Só que vocês veem os dois pesos e duas medidas, um termina com lucro e tem as suas contas reprovadas. O outro termina com 100 milhões de déficit e tem as suas contas aprovadas. Não bastasse isso, você vai dizer, tá bom, Rodolfo, mas agora já foi. O balanço fiscal de 2024 foi aprovado por esse conselho. Vai ser muito difícil que esse conselho aprove o balanço de 2025. Eu duvido que os caras vão reprovar. Eles vão fazer malabarismos como eles já fizeram no relatório desse terceiro trimestre. No relatório do terceiro trimestre está muito claro, mostra que o Santos perdeu a CND, que é a carteira negativa de débito, que mostra que o Santos não está... que o Santos deve para a União, o Santos deve impostos. Os meus amigos lá do BSS, Henrique Farinha e o pessoal de lá, apuraram que o Santos já deve 4 meses seguidos de impostos. 4 meses de impostos. Sabe o que isso significa? Que não precisa esperar o ano fiscal acabar, o balanço de 2025 sair ano que vem, o conselho pedir a reprovação e todos os ritos acontecerem para que o Marcelo Teixeira empichado. Ele pode ser empichado agora. Sabe por quê? Visito aqui o tweet do Giovanni Martinelli, dono do Diário do Peixe, que escreveu o seguinte: Estatuto Social do Santos, artigo 68. São motivos para impeachment do presidente ou do vice-presidente do Comitê de Gestão do Santos. Aí aqui, inciso 6. Ter ele deixado de pagar tributos, salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem por mais de 2 meses consecutivos ou alternados. Já estamos em 4 meses e nada acontece com o Marcelo Teixeira. É dono ou não é? É dono ou não é? O Conselho Deliberativo, na figura do seu presidente, que é funcionário do Marcelo Teixeira, na sua Universidade de Direito da Faculdade de Santa Cecília, tá calado. Aliás, alguém já viu alguma entrevista do senhor Fernando Acauí criticando o Marcelo Teixeira? Porque o Conselho Deliberativo, ele existe na prática como um órgão fiscalizador, que deve fazer oposição ao presidente. Alguém já viu alguma declaração de crítica do Fernando Acauí ao Marcelo Teixeira? É óbvio que não, porque ele é empregado do Marcelo Teixeira na sua universidade. Isso é um escândalo. O Marcelo Teixeira, ele só não é dono no papel, mas na prática ele já é dono do Santos Futebol Clube. Já é dono. Então nada vai acontecer. Tá muito claro aqui que, a depender de todas as leis que estão escritas no Estatuto Oficial do Santos, o Marcelo Teixeira já pode ser empichado agora e ninguém levanta um braço
para falar disso. Muito pelo contrário, a narrativa do rebaixamento, a culpa hoje, se o Santos cair, hoje a culpa vai ser do Vojvoda. O Vojvoda que é covarde. Thumbs de covardia do Vojvoda estão rodando por aí. Mas essas pessoas não chamam. Já viram essas pessoas chamando o Marcelo Teixeira de covarde? Já viram essas pessoas chamando o Fernando Acauí de covarde? Já viram essas pessoas chamando Júnior Bozella, Marcelinho Teixeira de covarde? Neymar Pai de covarde? Eu nunca vi. Aí sobra pro elo mais fraco, que é o treinador que é tão covarde que decidiu pegar o Santos com essa gentalha aí no momento que ele não precisava, porque ele estava em alta. Ele tinha saído de um trabalho magnífico do Fortaleza. O Santos precisava muito mais do Vojvoda do que o Vojvoda do Santos. E aí quando ele chega no Santos, ainda coloca uma comissão técnica do técnico antigo no cu dele, a pedido do Neymar Pai. E a culpa, não dão centroavante para ele, contratam 2 zagueiros por valores pornográficos horrorosos, contratam jogadores, você precisa de atacante? Toma aí Cabalheiro e Bilal, que não dá para contar. E a culpa é do treinador, que tem também, se o Santos cair, sua parcela de culpa, cometeu os seus erros, eu fui o primeiro a dizer, e sempre vou dizer, porque eu não passo pano pro senhor ninguém, mas tá muito claro que se o Santos cair, a culpa principal, a última culpa é do Vojvoda. E tá se rolando uma narrativa essa semana para culpabilizar o técnico, chamando o cara de covarde. Pessoas que não têm coragem de chamar quem são os reais covardes. Os reais covardes. Os reais covardes que estão destruindo o Santos Futebol Clube. Covardes são o Conselho Deliberativo quase que na sua integralidade, que não tem culhão de pedir o impeachment do Marcelo Teixeira, dado o fato de que já tem 4 meses de impostos atrasados e que o estatuto deixa claro que 2 meses ou mais é motivo de pedir impedimento do presidente. E nada disso aconteceu. De novo, 2024, 100 milhões negativos, aprova-se o orçamento, orçamento show. 2019, 25 milhões positivos. José Carlos Pérez, tchau. Tchau. É assim que funciona a Belmirolândia, é assim que funciona a Vila Belmiro hoje. O Santos tem um dono na prática, não é no papel, mas é na prática. E vou te dizer, existe uma chance gigantesca do Marcelo Teixeira, seja ele figura física ou o filho dele, estarem na presidência do Santos a partir de 2027, porque hoje a oposição do Santos é fraquíssima. A oposição do Santos sequer consegue pautar a mídia. A oposição, o canal aí do Felipe Noronha entrevistou recentemente alguns candidatos de oposição. Alguém viu alguma repercussão? Alguma fala desses caras viralizou? Alguma coisa? Nada. Nada. Porque a torcida perdeu a esperança na oposição e porque, convenhamos, a grande maioria dos opositores do Santos hoje são fracos. Com todo respeito a todos eles. São ruins. E eu conheço o discurso dessa gente há bastante tempo, porque acompanho todos os processos eleitorais no Santos, vejo as sabatinas e vejo falta de intelectualidade suficiente para ocupar esse cargo e para seduzir o associado. Então hoje o Santos está numa situação absurda. E sabe o que acontece ainda? Aí, além de tudo, a CBF vai lá e convida o Marcelo Teixeira para dar uma palestra na Summit CBF Academy para falar, sabe sobre o quê? Não sobre como o poder fez com que ele se tornasse o cacique de Santos, como administrar bem os negócios do seu pai, que foi presidente do Santos um dia e tudo mais, fez com que ele se tornasse um cacique da cidade e que, portanto, todo mundo comesse na mão dele. Ele não vai falar sobre nada disso, porque sobre isso ele é bom. Sobre como utilizar da política e das relações para fazer gestões absurdas e temerárias e continuar no poder intacto. Sobre isso, eu adoraria ouvir a palestra do Marcelo Teixeira, porque pouca gente entende disso tanto quanto ele. Mas ele vai dar uma palestra na CBF Academy. Olha a palestra que ele vai dar. Marcelo Teixeira participa de Summit CBF Academy e fará palestra sobre reconstrução de clubes. Ele podia fazer uma palestra sobre como arrebentar um clube. Se você não sabe, mais da metade de toda a dívida do Santos é de responsabilidade desse senhor aí. E ele vai falar o quê sobre reestruturação de clubes? A pessoa da CBF que convidou o Marcelo Teixeira para dar essa palestra tá mijando na boca de todo mundo que for lá assistir.
Tá mijando na cara, e todo mundo tá pagando caro para ir num evento desse, para se falar de futebol, falar sobre reestruturação, falar sobre melhorias, falar sobre gestão, levando um amador que não sabe nada disso, que só fudeu o Santos Futebol Clube. Essa é a CBF, esse é o Santos, feitos um para o outro em suas respectivas incompetências. É dessa forma como o Santos é gerido hoje. Então não se enganem que o Santos é uma instituição sem fins lucrativos, que está observando o mercado para ser vendido por uma grande empresa. Isso só vai acontecer se pessoas relacionadas a essa gestão ganharem com isso. Só vai passar para frente independentemente do dinheiro que tiver envolvido. Porque vocês acham que nunca pintou empresa no Santos querendo comprar o Santos? Vocês acham que nunca ninguém se interessou pela marca do Santos? Ontem eu estava assistindo, foi televisionado no YouTube, né? Foi transmitido, na verdade, né? No YouTube, a partida do Santos contra o Racing do México, sei lá no Sub-20. O Santos está no México jogando um torneio. E os caras tratam o Santos na transmissão, era uma transmissão robusta, tinha narrador, repórter, comentaristas, mais de um comentarista. E os caras tratam o Santos como uma das maiores camisas do mundo. Então vocês acham que não tem ninguém interessado no Santos até agora? Não é sobre ter interesse ou não, é sobre fazer os interesses dessa gente que comanda o Santos. Quando uma empresa topar fazer os interesses dessa gente que comanda o Santos hoje, talvez eles passem para frente o interesse do Santos se tornar SAF. Porque essa gente tomou conta do Santos, essa gente hoje é dona do Santos e essa gente vai ser reeleita em 2027 porque a oposição virou pó, a oposição não existe. A oposição não existe. E pensa que essa galera do Marcelo Teixeira já tem uma gama de votos muito bem sólida. Independentemente se o clube for parar na terceira divisão, vai ter uma gama de votos absolutamente sólida da Belmirolândia, que acha que o Santos é deles, que acha que o Santos é de Santos e que tem que ser por propriedade do Marcelo Teixeira para o resto da vida. Então, para sair o presidente, essa chapa, precisaria vir um nome forte, como teve o Luiz Álvaro lá em 2010, em 2009 para 2010. Alguém que seduzisse os associados, que seduzisse com intelectualidade, com planos, com projetos. Não existe ninguém hoje no Santos, pelo menos dos que estão aí dando entrevista, com essa capacidade intelectual de seduzir o sócio do Santos. Então a gente vai ver essa destruição acumulada e acumulada e acumulada para os próximos anos. Meu palpite é que até o fim do mandato do Marcelo Teixeira em 2027, a dívida vai ter saltado para mais de 1 bi e que em 2027 ele vai ser reeleito mesmo assim, independentemente da situação do Santos na tabela, e que ele vai dobrar para 2 bi e vai inviabilizar o Santos Futebol Clube. Ele vai fechar as portas do Santos. Já que não é para eu ser o presidente, ninguém mais vai ser. Eu estou acabando com a brincadeira, sou o dono da bola, então se eu não posso jogar a bola, eu furo a bola. É isso que o Marcelo Teixeira e sua família vai fazer no Santos. E os membros do Conselho Deliberativo estão assistindo esse estupro e estão batendo palma. É isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje. O Santos Futebol Clube sendo estuprado pela sua direção. Não há outra palavra. Grande abraço e até o próximo vídeo.